Bom, turminha, e nesse vídeo nós vamos falar sobre clonagem. Vamos falar sobre clonagem reprodutiva e clonagem terapêutica. Tá? E vamos dar uma ênfase especial em clonagem terapêutica. E quais são as diferenças? A clonagem reprodutiva, o objetivo é produzir um indivíduo completo, um clone completo. Tá? Na clonagem terapêutica, o objetivo é gerar um embrião, tá? E mantê-lo se desenvolvendo só nos estágios iniciais para poder obter células-tronco que serão usadas em terapia celular. Usar célula-tronco, né, para corrigir algum defeito. Tá certo? Então, é isso que nós vamos falar sobre clonagem. Bom, primeiro, clonagem é um assunto muito controverso, né? Principalmente nos últimos tempos. Tem desafiado, né, os cientistas têm desafiado a ciência, principalmente no que diz respeito à bioética. Tá? Então, uma pergunta que sempre é feita: vale a pena clonar um ser humano? Tá? Então, vamos falar sobre isso também. Tá certo? Tá? Afinal de contas, quando você clona um ser humano, primeiro, quem que você vai clonar? Quem que você quer uma cópia? Tem que ser alguém muito importante, que seja muito produtivo, né? Essa é uma das questões. Segundo, quando se obtém um clone, a única coisa que você pode garantir nos clones é que eles têm o mesmo material genético. Não podemos esquecer da parte básica da genética. Um indivíduo, tudo que o indivíduo tá, é o fenótipo. E esse fenótipo, tudo que o indivíduo não depende só dos genes, depende também da ação do ambiente. Então você não pode garantir que aquele clone seja perfeitamente igual, que tenha o mesmo comportamento da matriz. Tá? Então existe o risco, né, do indivíduo que é clonado ter um desempenho superior ou inferior ao seu clone. Então isso suscita, né, essas discussões sobre bioética. Já houve, por exemplo, casos, né, de milionários que encomendaram clones dos seus animaizinhos de estimação e depois de prontos, né, obviamente custou uma fortuna, tá, eles não tinham nem mesmo a pelagem idêntica ao animal original. Tá? Então a questão, né, se debater muito ainda, né, de se discutir muito, né, sobre a clonagem de seres humanos. Por enquanto a ciência adotou que não vale a pena. Tá? Não vale a pena do ponto de vista ético, moral, né? Até mesmo do esforço. Mas, gente, apesar da discussão toda, tá? O processo de clonagem, os clones, né, são muito antigos. A gente fala em clonagem, em clone, como se fosse uma tecnologia exclusiva do século XXI, uma tecnologia de vanguarda, e não é. Tá? O processo de clonagem ele é tão antigo quanto a vida. Tá? Então, a reprodução assexuada é um processo de clonagem. Olha, quando um ser unicelular, tá, se reproduz, tá, ele se reproduz por mitose. Então, dá uma olhada aqui, ó. Aqui nós temos uma bactéria fazendo mitose. E a gente sabe que a mitose é um processo de clonagem. Aqui nós temos um paramécio, né, um protozoário, também se clonando, se reproduzindo. Então, a famosa divisão binária ou cisciparidade, né, reprodução característica, né, reprodução assexuada característica de unicelulares, tá? Não passa de um processo de clonagem. Tá? E até mesmo nos pluricelulares, tá, existe o processo de clonagem. Então vamos adotar como regra: reprodução assexuada é um processo de clonagem. Indivíduos provenientes de reprodução assexuada são clones. Olha, tá aqui, ó, tá? O brotamento da esponja é um processo de clonagem. Até mesmo a planária, né, um plateuminto, tá? Ela faz a famosa fissão binária. Tá? Então, ao se dividir ao meio, surgem dois fragmentos e cada um dos fragmentos regenera, né, e produz dois indivíduos completamente idênticos do ponto de vista genético. É a única coisa que você pode garantir. Tá? E a coisa pode ser mais sofisticada ainda. Tá? Em seres humanos. Clonagem natural de seres humanos. É a ocorrência dos gêmeos idênticos. Então, gêmeos idênticos são clones. Eles têm exatamente o mesmo DNA. Se você preparar o DNA de dois gêmeos idênticos, o padrão de bandas é exatamente o mesmo. Você não vai conseguir diferenciar. Então,
tá? Isso tem muito a ver com o que a gente vai tratar aqui agora. Como é que se formam os gêmeos idênticos, os gêmeos univitelinos? A programação inicial é para que surgisse um único indivíduo. Um único óvulo fecundado por um único espermatozoide. Na segmentação, naquele processo inicial, né, as células iniciais, né, que a gente chama de blastômeros, olha, elas são idênticas, são células-tronco e são geneticamente idênticas. Elas são resultantes de mitose. E aí, esse embrião, tá, deveria formar um único indivíduo. Mas a gente não sabe exatamente por que acontece uma fragmentação. Essa fragmentação, ó, gera 2 grupos de células-tronco diferentes. Como ainda não tem nenhuma especialização, nenhuma diferenciação, tá, nenhum pronunciamento, tá, esses grupos de células-tronco, que são idênticos entre si, cada um desses grupos vai formar um novo indivíduo. Então, nós temos aqui a formação de 2 novos indivíduos, mas eles são geneticamente idênticos. E é a única coisa que a gente pode garantir, né, que eles sejam idênticos, a genética. Tá? Porque se os 2 forem se desenvolverem no mesmo ambiente, sob as mesmas condições, poderão até ser parecidos, né, na forma de agir e tal, mas em ambientes diferentes, tá, isso também interferiria no resultado final. Então não nos esqueçamos disso. A única coisa que podemos garantir de verdade entre clones é que eles têm o mesmo material genético. Tá certo? Então isso aqui, gente, olha, então, são processos naturais de clonagem. Agora, usando o mesmo recurso, né, dos gêmeos idênticos, dos gêmeos univitelinos, dá para se fazer artificialmente gêmeos idênticos. Procedimento de laboratório. Essa é uma técnica dominada já há algumas décadas. Você pega o embrião, tá, no estágio inicial, ele é formado por blastômeros, né? São células-tronco que potencialmente pode se transformar em qualquer coisa. Então, teoricamente, cada uma dessas células embrionárias iniciais poderia dar origem a um novo indivíduo. Só que, como são resultantes da mesma fecundação, se surgirem aí 2, 3, 4, 5, 10 indivíduos diferentes, eles terão o mesmo DNA, terão o mesmo material genético. Então, hoje, inclusive, se você quiser, você pode encomendar, tá, numa clínica de reprodução, tá, gêmeos idênticos. Dá para fazer gêmeos fraternos, tá, e os gêmeos idênticos. A produção de gêmeos fraternos é até menos difícil, né, e até mais barata do que a formação de gêmeos idênticos. Tá? Mas usando células-tronco embrionárias, ó, é possível artificialmente produzir gêmeos idênticos. Então, isso aqui já é uma clonagem artificial. Certo? Bom, mas o grande desafio mesmo seria produzir clones de um indivíduo que já nasceu e que já está grande. Então aí você teria que partir para um outro princípio, que é usar células-tronco adultas, células-tronco diferenciadas. Tá? E esse desafio, né, ele foi aceito e se conseguiu no final dos anos, meados dos anos 90, né, entre meados e final dos anos 90, com a clonagem da Dolly. Então, a Dolly, né, uma ovelha, ela foi clonada a partir de células-tronco, né, células-tronco não, células adultas, né, de uma ovelha que já tinha 6 anos de idade. Então, o nome Dolly, né, porque é o Ian Wilmot, cientista que organizou tudo isso, que gerenciou, ele era, nossa, super fã da Dolly Parton, tá? Então, a gente vai ver agora como é que a Dolly foi clonada, tá? E descobrir também como é que essa lição tem servido para os nossos avanços. Como é que as técnicas dominadas na clonagem da Dolly, tá, serviram, né, para poder dar um up, né, um avanço nessas tecnologias tão mencionadas por nós. Bom, a gente só não pode esquecer que uma célula adulta, tá, ela já é especializada, ela já é diferenciada, então os seus genes já estão programados. Numa célula-tronco, os genes ainda não estão programados, eles estão prontinhos ali, porque na hora de diferenciação, alguns genes vão ser ligados e outros desligados. Isso vai caracterizar as proteínas que a célula vai produzir. Tá? Mas numa célula adulta, né, no corpo do indivíduo já adulto, isso já aconteceu. Já houve a diferenciação, já houve a programação.
tá? E a Dolly foi produzida a partir das células das glândulas mamárias, das mamas, né, de uma ovelha adulta. Então, essas células da glândula mamária, das mamas, né, já estavam, né, programadas. Se você fosse produzir um novo indivíduo a partir dessas células, o que nós teríamos seria uma mama, uma teta enorme, né? E não é isso que o cientista queria. Então, o que passou a ser o grande desafio foi desprogramar ou desdiferenciar essas células. Pegar uma célula adulta, que já se diferenciou, se especializou, e desprogramar os seus genes, ou seja, desdiferenciar. Fazer com que ela se transformasse novamente, tá, em célula tronco. Tá? E fizeram várias tentativas, usaram vários métodos, e aí descobriram, né, que com choque, eletricidade, descargas, né, de baixa intensidade, tá, conseguiu desprogramar esses genes e desdiferenciar a célula. Então, vamos analisar aqui, porque na clonagem da Dolly foram utilizadas 3 ovelhas. Bom, a ovelha que vamos chamar de número 1 foi a doadora da célula, né, da mama. Tá? Mas o que aconteceu? Tiveram que separar o núcleo dessa célula do seu citoplasma. Então, o núcleo, obviamente, né, o mais importante porque tem o material genético, tem os genes. Então, dessa célula retirada da mama dessa ovelha, só aproveitaram o núcleo. Foram em uma outra ovelha, tá, numa segunda ovelha, e recolheram óvulos. Tá, e pegaram um óvulo, né, dito mais adequado aí, né, melhores condições, e jogaram o núcleo desse óvulo fora. Descartaram o núcleo do óvulo e usaram só o citoplasma. E juntaram o núcleo da glândula mamária da ovelha número 1 com o citoplasma do óvulo da ovelha número 2. Você fala, mas por que esse óvulo? Porque no citoplasma do óvulo tem componentes fundamentais para que se inicie o desenvolvimento embrionário. O começo do desenvolvimento embrionário não depende das instruções genéticas do núcleo, e sim de instruções que existem no citoplasma do óvulo. Então, fizeram isso. Juntaram o núcleo das células da glândula mamária com o citoplasma do óvulo de uma segunda ovelha, né? E aí, né, você tem um zigoto, né? Mas que ainda não era um zigoto, porque os genes estavam programados para serem uma teta, para serem mamas. Então, utilizou-se aquele processo que eu falei, né, de desprogramação. Então, usaram, né, eletricidade, baixa intensidade, e conseguiram retornar os genes à programação zero, ou seja, desdiferenciar a célula. Então, depois desse procedimento, essa célula tinha a característica de um zigoto, a célula tronco primordial, a mais potente de todas. Então, acabaram de fazer um zigoto muito parecido com o zigoto que deu origem a essa célula, a essa ovelha aqui, que a gente chamou de número 1. Aliás, era o mesmo zigoto, né? Então, aí iniciaram o desenvolvimento embrionário, que acontece ainda no laboratório. Então, surgiu um embriãozinho, e esse embriãozinho foi introduzido no útero de uma terceira ovelha, que ficou grávida, que só contribuiu com o útero, né, com a barriga de aluguel. Então, a Dolly foi gestada por essa terceira ovelha. Tá? E aí, depois de algum tempo, né, nasce a Dolly. E aí, uma das curiosidades é, a Dolly, clone de quem? Obviamente, olha, ela é clone da ovelha que nós chamamos de número 1, tá? Mas não 100%. Então, os genes, né, o DNA nuclear que tem na Dolly, veio dessa ovelha número 1. Tá? Mas a gente não pode esquecer do danado do DNA mitocondrial. E o DNA mitocondrial, ele vem de onde? Ele vem do óvulo. As nossas mitocôndrias todas são provenientes do óvulo. Então, a mesma ovelha que doou o óvulo, também doou o DNA mitocondrial que está presente na Dolly. Tá certo? Então, dessas 3 ovelhas, a Dolly tem o DNA nuclear idêntico ao da ovelha número 1. DNA mitocondrial idêntico à da ovelha número 2. Tá? E existem controvérsias, né? Mas vamos tomar que dessa ovelha que serviu como barriga de aluguel, ela não herdou material genético. Tá certo? Então, assim surgiu a Dolly. Tá certo? Bom, hoje a gente já foram clonados milhares e milhares de animais usando essa tecnologia.
Tá? E dá para clonar um ser humano. Bom, ainda é muito controverso. Mas o mais importante de tudo é que essa tecnologia, né, que foi utilizada para clonar a Dolly, né, que deu origem à Dolly, hoje é utilizada no que nós chamamos de clonagem terapêutica. Tá? Então, dá uma olhadinha aqui. Ó, tá? Qual é o grande desafio? Pegar uma célula do indivíduo, uma célula adulta, e transformar em célula-tronco. A célula-tronco vai ser utilizada em terapia celular, tá lembrado? Então, terapia celular, você pega a célula-tronco, hoje ainda, né, para tentar recuperar um órgão, um tecido, né? Talvez no futuro órgão, tá? Mas estão lembrados? Células-tronco adultas do indivíduo, elas tendem a não se desenvolver no que a gente quer. Tá? Elas são do próprio indivíduo, não causam rejeição, mas dificilmente elas respondem e produzem o que nós queremos. Então seria ideal uma célula-tronco embrionária. Só que se retirado de um outro embrião, a chance dela se desenvolver no que você quer é muito grande. Só que a chance de rejeição também é enorme. Então o ideal seria uma célula-tronco do indivíduo que está precisando do tratamento. Só que aquele indivíduo certamente não guardou suas células-tronco. Hoje já tem tecnologia para isso. Células-tronco embrionárias retiradas do cordão umbilical já podem ser guardadas, né, em nitrogênio líquido. Se paga uma taxa, né, mensal e pode ser guardado caso no futuro o indivíduo precise de um procedimento desses. Tá? Mas a imensa maioria das pessoas não guardou essas células-tronco. Então, o desafio seria pegar uma célula adulta diferenciada desse indivíduo e converter em célula-tronco. Pronto. Tá? Na concepção da Dolly foi desenvolvida essa tecnologia. Então vai lá, por exemplo, olha, o fulaninho está precisando de um procedimento de terapia celular. Então vai lá, né? Pega uma célula somática dele, uma célula do corpo dele, extrai o núcleo, que tem os seus genes, né? E junta com o citoplasma de um óvulo, que nem fizeram lá na Dolly. Tá? Aí dá aqueles choquinhos, né? Você desprograma, né, aquele núcleo, aqueles genes que já estão programados, e ele volta a ter característica de célula desdiferenciada. Então o que você tem? Você tem uma célula-tronco primordial, igual ao zigoto do indivíduo. Aí, né, surge o embrião, né, o embriãozinho, só que esse embrião nem vai para o útero de ninguém. Por quê? Você quer só as células-tronco, então já está pronto. Então já está pronto. Então no estágio inicial, aquele estágio inicial que a gente chama de blastocisto, é suficiente para poder extrair, né, as células-tronco que se precisa para fazer, né, a terapia celular. Você tem células-tronco embrionárias, que tem o potencial de se transformar em qualquer tipo de tecido que você queira, tá? E é do mesmo indivíduo que vai sofrer o procedimento, certo? Tá? Então essa técnica aqui, essa tecnologia, tá, foi um passo muito importante porque nós chamamos de clonagem terapêutica. Porque o que a gente viu até agora, né, é a clonagem reprodutiva. Tá? O processo da Dolly, como obteve um indivíduo inteiro, né, totalmente completo, né, então isso é clonagem reprodutiva. Tá certo? Tá? E só uma coisa, uma curiosidade, né? A Dolly. A Dolly viveu cerca de 6 anos. E ovelhas do tipo da Dolly, né, da variedade da Dolly, vivem em média 12 anos. E a ovelha matriz viveu 12 anos. E a Dolly morreu aos 6 anos. Tá? Só que ela tinha sintomas de velhice. Sintomas parecidos com a ovelha original que, tá, aos 12 anos. Então os cientistas se depararam com outro problema. Tá? Esse DNA que foi transferido para a Dolly é como se ele já tivesse sido rodado. É como se ele tivesse um velocímetro, né, e estivesse contando o tempo. Então, a Dolly morreu aos 6 anos, mas o corpo dela se comportava como se tivesse 12. Então, outra descoberta, né? Olha, o nosso DNA sozinho conta o tempo. Então, se pegar, a gente ainda não sabe como, né? Mas o DNA de uma pessoa de 60 anos e de 20 anos tem diferença, certo? Tá? Então os cientistas têm que resolver esse problema ainda com a clonagem. Já estão resolvendo, né?
Bom, e como eu falei, essa tecnologia foi utilizada, tá, amplamente e milhares, dezenas, talvez centenas de milhares de animais foram clonados depois, né, do pioneirismo da Dolly, tá, porque é muito vantajoso. Quando você tem um animal, né, de uma qualidade genética muito superior, tá, é muito importante cloná-lo. Tá? E tá, quando se trata da clonagem de vegetais, o processo é mais simples. Tem inclusive um processo que você pode fazer em casa. A qualquer momento você vai, corta, né, um galinho de uma planta, tá? Coloca num vaso com terra úmida, né? E é provável que esse galinho se transforme num novo vegetal, numa nova planta. E essa nova planta vai ser geneticamente idêntica a essa planta inicial aqui, ó, que você tirou o galinho. Então, esse procedimento, a gente fala, é uma muda. Esse galinho a gente chama de muda, né? Olha, essa muda pegar, nasce uma nova planta. O nome mais sofisticado é estaquia. Tá? Agora, esse processo pode ser mais sofisticado ainda. Você pode usar células-tronco vegetal. Então, o que a gente chama de meristema, tecido meristemático nos vegetais, é constituído por células-tronco. Então, né, o ápice do caule, o ápice da raiz e as gemas laterais, tá, aquilo lá é constituído por células-tronco, tecido meristemático. Bom, e aí a pergunta que não quer calar, né? E aí, é possível hoje clonar um ser humano? Olha, segundo a ciência, ainda não é possível. Ainda não é possível ainda clonar um ser humano. Muitos problemas técnicos, né, foram encontrados, tá? Principalmente na hora das divisões celulares. A distribuição dos cromossomos nas células filhas tem sido irregular. Então, algumas células filhas recebem uma quantidade de cromossomo diferente da outra, o que não pode. Então, tá, não se sabe direito qual é o problema, mas a ciência não está muito interessada em resolver esse problema, porque, como eu falei anteriormente, os cientistas acham que não é ético clonar seres humanos, tá? Mas essa tecnologia, tá, ela está presente para animais mamíferos, tal, mas em primatas ainda não se conseguiu sucesso. Bem, mas como eu falei, tá? O interesse na clonagem reprodutiva de humanos, né? Claro que ela sempre existe, né? Mas primeiro, não há interesse econômico, tá? E muito menos, né, do ponto de vista ético, né? A famosa bioética, né? Não é adequado clonar um ser humano, pelo menos pelos nossos princípios atuais, né? Mas daí, né, copiando, né, a técnica utilizada para clonar a Dolly, surgiu o que nós chamamos de clonagem terapêutica, que é justamente essa clonagem para obter células-tronco. Pegar as células do indivíduo, né, adultas, desdiferenciar pelo mesmo método, né, de clonagem da Dolly, tá, e obter aquele embriãozinho. Mas ele não vai ser implantado no útero de ninguém. Ele só vai se desenvolver até a fase de blástula ou blastocisto. Tá? E aí pega aquelas células-tronco do botão embrionário e utiliza, né, na terapia celular. Então essas características, né, que a célula-tronco tem, célula-tronco embrionária, é de se converter em qualquer tipo de tecido, né, ou órgão. Então, inicialmente, na terapia celular, o procedimento tem obtido só tecidos, reparação de tecidos. E até porque, né, o processo até agora tem sido casual, acidental, por contato. Mas nós sabemos que uma célula-tronco, ela tem o seu conjunto gênico ainda não programado. Lembra? Essa célula vai se converter em quê? Então, dependendo do tecido, né, que essa célula vai fazer parte, tá? Alguns genes serão ligados e outros desligados. Tá? E quais serão? A ciência ainda não sabe. Então, a hora que a ciência dominar essa técnica, né, copiar a natureza, né, e dominar essa técnica, vai pegar uma célula-tronco, tá, e pode realmente transformá-la no que você quer. E é provável que nesse momento você pode inclusive convertê-la num órgão. Então imagina só o potencial dessa tecnologia, tá? Desse conhecimento. Você tem uma pessoa que está com um problema e precisando de um transplante de órgão. Hoje nós temos, né, uma dificuldade enorme, né, em transplantar alguém. Não existem doadores em número suficiente. Tem o problema da rejeição. Tá? Agora, com essa técnica desenvolvida, não vai mais haver fila de transplante. Você pega
uma célula adulta do indivíduo, tá? Converte essa célula adulta em célula-tronco, com essa técnica da Dolly, né? E aí, né, dominando essa técnica da programação dos genes, você pode converter no órgão que você quiser. Então, a qualquer momento, o indivíduo pode ter um órgão novinho em folha à disposição para substituir um órgão, né, antigo, um órgão velho, um órgão que está debilitado. Tá? Então, gente, é muito promissora essa técnica, tá? Então, essa é a clonagem terapêutica. Então, nessa clonagem terapêutica, o embrião ele é levado a se desenvolver só até a fase de blastocisto. Lembra? Aqui nessa fase de blastocisto, né, que é a blástula humana, tá? As células-tronco já estão divididas em duas categorias, de acordo com que elas vão dar origem. Essas células mais externas aqui, ó, o trofoplasto, tá? Elas estão programadas para se transformar em placenta e nos outros anexos embrionários, como a bolsa amniótica e tudo mais. Tá? Agora, o indivíduo mesmo, o futuro indivíduo, tá, vai surgir a partir dessas células-tronco, olha, desse maciço interno, chamado, né, embrioblasto ou botão embrionário. Então, não se esqueçam disso. Tá? Num procedimento de clonagem terapêutica, esse embrião que se forma, que se produz, ele é levado a se desenvolver só até esse estágio. Tá? E é exatamente nesse estágio, olha, que o embrião chega no útero. É nesse estágio de blastocisto, a blástula humana, né, que o embrião chega no útero e que começa a gravidez. Certo? Então acontece a fecundação nas trompas, né, o ovidutos, o embrião começa a se desenvolver, mas ainda não há uma gravidez. Então o zigoto começa a fazer mitose, depois de algum tempo tem a mórula, né, e depois de um outro tempo, né, cerca de 4 a 7 dias depois da fecundação, vem o estágio de blástula, né, o blastocisto, que aí se implanta no útero e aí sim começa a gravidez. Então não pode esquecer que fecundação não é sinônimo de gravidez. Então aí sim nós temos a tecnologia completa, né? Olha só, então nós teríamos a utilização de uma célula adulta do indivíduo, com a técnica da Dolly, né? Desdiferenciá-la, transformaria num zigoto. Esse zigoto começaria o desenvolvimento, tá? E formaria já um embriãozinho, né? O primeiro estágio de mórula, depois da estágio de blástula, ou blastocisto. Então, quando chegasse no estágio de blastocisto, né? Aí cessaria o desenvolvimento embrionário, né? E utilizaria, né, as células do embrioblasto, tá? E essas células sendo introduzidas no órgão, aí é certeza que iria se converter no que você quer. Tá? Então a chance do sucesso do procedimento seria muito maior. Tá? Isso hoje, tá? Porque num futuro muito próximo, os cientistas esperam com esse procedimento obter um órgão inteiro. Ao invés de recachutar esse coração, não, deixa isso aí, deixa ele para lá, vamos fazer um coração novinho em folha. Certo? Então essa é a clonagem terapêutica. Tá? Visa obter células-tronco para terapia celular. Então, esse procedimento aqui, ó, é a terapia celular. Usar a célula-tronco, né, para recuperação de tecidos por enquanto. Depois, daqui a algum tempo, talvez um órgão. Então, a clonagem terapêutica, tá, é essa. Visa clonar, tá, para se obter células-tronco para terapia celular. Tudo bem?